Bem-vindo ao Raízes da Nefro, uma série de podcasts voltada a contar a história da nefrologia em Goiás. Hoje temos 3 convidados especiais, o Dr. Luciano Vitorino, a professora doutora Fábia Oliveira Pinho e a doutora Beatriz Carvalho Lacerda. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. E a gente vai começar o nosso diálogo, a nossa conversa com a doutora Beatriz Lacerda. Então, doutora Beatriz, ela é graduada pela Universidade Federal de Grande Dourados. Ela fez residência médica em clínica médica na Santa Casa de Campo Grande e a residência, sua especialidade em nefrologia, no Hospital Geral, em Goiânia. E é responsável técnica hoje pelo Serviço de Nefrologia e Hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Então, muito obrigada, doutora Beatriz. Doutora, pelo convite. E a gente queria ouvir, nesse primeiro momento, a sua história, doutora Beatriz. Como que você escolheu a nefrologia? Como foi a sua graduação? Quais foram os seus primeiros inspiradores? As suas motivações para fazer a nefro? Bom, eu formei na cidade de Dourados, né, na Universidade Federal. Fui da 3ª turma, então era uma universidade que estava no início, no Mato Grosso do Sul. Tive vários professores bons, mas os professores de nefrologia, né, eles acabam nos inspirando, porque eu acho que é uma especialidade mais completa, né? Então, eu terminei a faculdade com a vontade de fazer ou nefrologia ou medicina intensiva. Entrei na clínica médica, na Santa Casa de Campo Grande, e continuei com esse desejo. Lá tem 2 serviços muito fortes de nefrologia na Santa Casa, e continuei voltada para a nefrologia e acabei optando por fazer nefrologia. Vim parar em Goiânia por conta de uma grande amiga minha, que é daqui de Goiás, é de Séries. E aí vim conhecer Goiânia, passei, fiquei, casei e estou aqui, feliz da vida. Então, sua família é do Mato Grosso? A minha família é do Mato Grosso, doutora. Hoje está todo mundo aqui, graças a Deus, todo mundo. Minha mãe aposentou, trouxe todo mundo. Mas a gente mora aqui, mas eu sou de Cuiabá. E o seu esposo, que Meu também esposo é médico? Ele é médico cirurgião vascular, mas ele é de Goiânia, né? Ah, tá. É por isso que eu estou aqui. Tudo bem. Então, a professora Fábia Maria de Oliveira Pinho é professora adjunta do curso de Medicina da PUC, é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, onde fez a sua especialização em nefrologia, o mestrado em Medicina Tropical e o doutorado pela Universidade de São Paulo, em São Paulo. É membro da Sociedade Brasileira de Nefro e, atualmente, além de ser professora da PUC, da Universidade da PUC Goiás, também é médica da Central de Transplante da Secretaria do Estado de Goiás. Então, bem-vinda, professora Fábia, e a gente gostaria também de ouvir a sua história pessoal e os motivos pelo qual você fez a nefro. Bom, muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui com os colegas. Eu comecei, na verdade, assim, na medicina, né, a querer ser médica, né? Na minha família não tinha nenhum médico, né? E aí eu falei, eu quero ser médica. E aí, na verdade, eu nasci em Vitória da Conquista, na Bahia. Vim com a minha família, tinha 1 ano, 2 anos, mais ou menos. Eu sou a caçula de uma família de 8 filhos. E meu pai trouxe a minha mãe e todos os filhos para cá, né? Saiu da Bahia e veio para cá. Então, foi uma mudança extremamente importante para a família toda, né? E a gente se deu muito bem, graças a Deus, né? Com toda a educação que eles deram para a gente. Então, eu, desde o começo do 2º grau, mais ou menos, eu já queria ser médica. Então, comecei a estudar para isso, né? Passei na Universidade Federal de Goiás, fiz o curso e depois eu fiz residência em clínica médica. Por quê? Porque eu não sabia o que eu queria, né? Até aquele momento eu não sabia. Quando eu passei pela nefrologia dentro da residência de clínica médica, que eu me encantei com a nefrologia, né? Achei extremamente interessante, extremamente inteligente, né? E tive você como um exemplo, né? Porque a doutora Edna estava
responsável, né? Dr. Dilson, Dr. Desir e ela, responsável pela nefrologia. E aí não tinha residência de nefrologia. Então, foi muito interessante, porque eu comecei a pegar no pé da doutora Edna para ela criar a residência no HC, né, na UFG, para eu entrar. Né? Então, eu acho que eu venci ela pelo cansaço e fui a primeira residente, né, de nefrologia do estado de Goiás, eu acredito, né? Pelo HC, pela universidade, e foi excelente, né? Assim, uma coisa que eu amo demais é a nefrologia, a medicina e a docência, né? Você lembra, Fábia, qual foi o período que você fez a residência de nefrologia? Foi 90... Eu sempre fico na dúvida. Depois Peraí, vamos procurar esse certificado. Foi 95/6. 95/6. Ah, é porque você já tinha feito Porque eu já clínica tinha médica. feito 1 ano de clínica médica E e aí aí entrou. abriu para clínica médica como pré-requisito. Eu já tinha 1 ano, naquela época era 1 ano, aí eu entrei direto na residência. Isso, exatamente. Depois vamos olhar essas Foi datas 95, 96, se não me engano. Você acha que você terminou em 96? Sim. Tá. E você, doutor Luciano Carvalho, como que é a sua história com a nefrologia? Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito orgulhoso disso. Eu venho de uma família de médicos, hoje meus irmãos são todos médicos, e eu comecei medicina em Catanduva. E de cara, no primeiro ano, não gostei da anatomia, então eu falei, cirurgião não vai ser, né? Mas gostava de um pouco de emoção. E na fisiologia, poxa, ou vai ser nefro ou vai ser endócrino. Mas endócrino, acho que é uma coisa meio chata, sem um procedimento, sem uma medicina intensiva, sem alguma coisa. E vamos lá, vamos optar pela nefrologia, e assim foi. Terminei a faculdade, fui fazer a residência em Ribeirão Preto. De lá me titulei pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, pela prova de título. E voltei para Goiânia. Meu pai já tinha um serviço de diálise aqui em Goiás, em Goiânia, Aparecida de Goiânia, na verdade, onde fui atuar lá na clínica. E isso em 2007. E, na sequência, foi 2 anos como professor substituto no HC, e foi uma experiência muito boa. E assim as coisas caminharam. Bom, então a gente continua com você contando para a gente um pouco, então, do seu período como nefrologista na cidade, né? De como você chegou aqui, com quem as pessoas que você se relacionou, quais foram as suas escolhas na nefrologia, né? Para a gente poder entender um pouco melhor essa história, ligando o passado, né? O seu presente, e depois a gente vai ver como as perspectivas. Eu cheguei aqui e, de cara, fui trabalhar no Serviço da Família. Em 2007, cheguei em 2007, de cara, fui trabalhar no Serviço da Família. E logo no ano seguinte teve um processo seletivo para professor substituto no HC, onde eu fiquei por 2 anos. Né? Foi uma experiência muito positiva, muito boa, e que não me deixou que eu ficasse envolvido somente com hemodiálise e um hospital de terapia intensiva. Acho que você me substituiu, né, num período. Foi no seu e da doutora Valéria, porque eu acho que ela, logo no ano seguinte, ela... porque eu lembro que me substituiu por alguma coisa que eu estava fazendo fora. Você estava fazendo fora, e no ano seguinte foi a doutora Valéria. Foi o doutorado, né? Ou pós-doutorado, já nem lembro mais. Foi alguma coisa assim. E isso me deu uma oportunidade muito grande de relacionamento. Eu não formei aqui, eu não fiz residência aqui, mas o HC abre uma porta para relacionamento para a gente. Né? E foi uma experiência muito boa, muito salutar. E junto com isso, logo quando cheguei aqui, fui numa reunião da Sociedade Goiana de Nefrologia, lá na Associação Médica, onde eu oro hoje, o prédio do Edifício Einstein. Uma salinha bem acabadinha, tá, na presença da doutora Silvia. Vocês estavam lá e a gente ia acabar a SBN ali, a nossa regional naquele dia, e a gente tocamos o barco e revivemos isso aí. E aí, Fábio, e você? Como foi graduou aqui, fez residência de clínica e nefrologia aqui? Quais foram os seus caminhos? Como foram as suas escolhas? Bom, como eu fui a primeira residente, né? Eu tinha um pouco de medo, né? Primeiro porque eu não sabia se eu tinha lugar para trabalhar, né? Então, foi extremamente fantástico para mim ser convidada, né, a
trabalhar, né, com a doutora Edna, a doutora Valéria, a doutora Alessandra, na clínica de diálise delas. Depois eu entrei no hospital, especificamente no São Bernardo, né? E fui dar plantão, né? De clínica, de terapia intensiva e diálise também, né? Então, eu gostava muito de pacientes graves, né? Eu acho que é por isso que eu também escolhi a nefrologia. Então, eu me interagi muito bem com a terapia intensiva e com a nefrologia. Então, fiquei mais de 10 anos dando plantão de unidade de terapia intensiva no Santa Genoveva, né? No então Santa Genoveva, e na unidade coronariana. Então, eu sou um pouco cardiologista de formação e de experiência, né? E depois eu fui, passei num concurso para professora na PUC, né? Na época que eu entrei, foi em 2000, não tinha o curso de medicina ainda, então eu fui convidada, eu passei na fisioterapia, né, como professora da fisioterapia, e um ano antes do curso de medicina, né, da PUC abrir, professor Paulo Francisco Antônio me convidou para fazer parte da equipe que criou o curso. Então, assim, foi uma experiência muito boa, muito conhecimento, muita experiência de gestão que eu não tinha, né? Adquiri. E a gente criou os 6 anos do curso, né? E estou até hoje mantendo, né, logicamente, a qualidade do curso. E já passei por todas as disciplinas e é a minha segunda paixão depois da nefrologia, né? É a docência. Adoro ser professora, adoro ser médica, adoro ser nefrologista. Então, eu tenho um privilégio de fazer aquilo que eu gosto, né? Eu sempre falo isso para meus alunos. Escolha aquilo que você gosta, independente do que seja. Porque você é feliz nisso, né? As coisas ruins ficam muito pequenas nas grandes conquistas que a gente tem, né, no dia a dia do nefrologista e do professor, né? Depois eu entrei no Hospital Geral de Goiânia, né, pela Secretaria Estadual de Saúde, e fui ser preceptora de clínica médica, né, igual a meu exemplo, doutora Edna. Fui inicialmente preceptora da clínica médica em si, né, geral, e depois eu fui para a preceptoria da nefrologia. Então, tem muita gente hoje, nova, jovem, que passou por mim, né, e eu tive esse privilégio de conhecer essas pessoas, né, esses nefrologistas jovens, e que me manteve jovem também, né? Para que a nefrologia tivesse e mantivesse a qualidade que ela tem hoje. Óbvio, muito maior, muito mais representativa. Mas, para mim, é um orgulho, né? Tá aqui, por exemplo, com a Beatriz, né? Que eu fui preceptora dela também. E falo mais umas 7, 8 nefrologistas aí que passaram por mim lá no HGG, né, no Hospital Geral de Goiânia. E agora, na Central de Transplantes, né, eu saí do HGG na época da pandemia. Eu já estava querendo sair e a pandemia acho que deu uma empurrada, né, para eu sair um pouco da prática, porque a prática da nefrologia é muito pesada, né? Tem que ter muita dedicação, e eu tinha a docência também. Então, abriu-se muitas portas na docência também para criar, para participar de livros, né? Do professor Selmo. Então, eu tinha muita coisa, né? Eu trabalhava com muitas adversidades, né? Assim, muitos pontos, né, que a nefrologia basicamente faz, né? Ela te dá esse leque, né, de posições que você pode
galgar. Então, a docência, depois eu fui ser a professora e depois depois do HGG, eu fui para a Central de Transplantes, onde estou atualmente como auditora dos transplantes, tanto de órgãos quanto de tecidos de Goiás, né? E estou muito feliz, né? Feliz com isso, Então, com o que eu conquistei até o momento. Então, se você pensar, né, que agora você está na Central, o transplante renal em Goiânia, como que você vê ao longo dos anos? Desde quando você teve a experiência do HGG, Santa Casa não, né? Não, Santa Casa não. Santa Genoveva também não, né? Também não, porque Só... era o Dr. Braulio, na época, como eu ficava mais na terapia intensiva e na coronária, eu não tinha muito contato com a nefrologia do Santa Genoveva. Mas ele fazia transplantes de rim, de rim pâncreas também. Nós fizemos agora um histórico dos transplantes de Goiás, inclusive renais, né? E a gente percebeu que tem um pedacinho do Dr. Braulio entre 2015 e 2016, onde ele fez muito transplante renal junto com o pessoal da Santa Casa também, né? Tinha um outro grupo na Santa Casa. E ele fez rim transplante, né? Um dos maiores, um número razoavelmente interessante. E aí, esse transplante, em 2018, o Hospital Geral de Goiânia, junto com o Estado, né? Abriu a enfermaria de transplante renal, né, no HC, e veio dar um boom, né, nessa relação entre transplante renal e Goiás, né? Então, aumentou bastante o número de transplantes renais, não só renais, como corneanos, né, de tecido, medula óssea, né? E agora a gente nós começamos em 2018 também a fazer fígado. E agora, recentemente, nós estamos fazendo rim. Voltamos, né? Porque a gente não sabia disso, pelo histórico. Voltamos a fazer transplante de rim e pâncreas e fazendo pâncreas também, sozinho, isolado, né? Então, eu acho que nós estamos num momento muito bom, porque o HGG nos dá e o HC nos dá essa chance de realizar esses transplantes para os nossos pacientes, principalmente renais crônicos, estão em hemodiálise, uma chance de melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, eu acho que está todo mundo de parabéns nesse sentido de crescimento, tanto da SBN, né, Estado de Goiás, quanto em relação à nefrologia, à diálise, ao tratamento, à terapia renal substitutiva, junto com o transplante renal. Bom, o transplante renal do HC fechou de novo, né? Mas tudo bem, né? Fechou de novo, mas nós vamos abrir. De novo, isso. E você, Beatriz, conta um pouquinho pra gente a história sua na Santa Casa, né? E também, assim, os desafios que você enfrentou, se teve, digamos, uma influência importante aqui em Goiânia, que você possa destacar para a gente? Bom, eu formei em 2008, 2009, né? Que aí eu vou... 2010, 2009, 2010. Aí, em 2011, eu retornei para Cuiabá, porque eu sou de lá e eu tinha propostas de trabalho lá e eu acabei retornando. Aí, acabei ficando 1 ano e meio, mas como eu ia casar e eu queria morar em Goiânia, optou-se por voltar. E, assim, eu estudei no HGG, então... Como o Luciano falou, você acaba tendo um vínculo com os chefes, né? Então, a partir do momento que eu decidi, não, vou voltar, liguei para os meus antigos professores, doutor Ramon, doutor Júlio. E aí, um vai ligando para o outro. A doutora Ana Laura também me chamou para o grupo de agudos com o doutor Israel. Acabei conhecendo o Luciano, que alguém me indicou. Então, assim, Goiânia é muito bom nesse ponto de vista, né? O Goiano, ele é muito dado e ele abre espaço para qualquer um. E aí, eu comecei, doutora. Quando eu cheguei, eu dava plantão na hemodiálise da CDR, dava no São Bernardo Odez algum para os Luciano, passava visita no São Francisco, e fui indo, fazendo plantão no neurológico na UTI. Aí fui convidada para entrar pelo Gustavo, na clínica de vocês, da senhora, da doutora Valéria, da doutora Alessandra, na nefroclínica. Amei trabalhar lá. E aí as coisas vão indo, e a Santa Casa chegou também numa época que eu
que eu queria, assim, um pouco mais de estabilidade, né? E eu queria sair um pouco dos agudos, porque os agudos acabam tirando um pouco nossa... Assim, esforça demais, como a doutora Fábia falou, né? A nefrologia, ela é extenuante, né? E aí entrou a Santa Casa, eu entrei lá como uma médica assistente lá, e aí foram passando os anos, as chefias foram trocando, e tem mais ou menos 4 anos que eu sou chefe do serviço de nefrologia. A Santa Casa passou por uma mudança de gestão, tanto de diretoria quanto da própria nefrologia. Hoje é uma residência bem mais organizada, né? Nós estamos com um time de 13 médicos lá, médicas, né? Nós somos um time feminino. 13 médicas dedicadas, as meninas são super esforçadas. E, assim, eu acredito que temos formados bons residentes, doutora. Que os nossos meninos estão aí em todos os serviços. Os lugares, aí, né? Brilhando, tá certo. Beatriz, e o Luciano tem uma participação importante na parte associativa, né? Então, conta para a gente, Luciano, essa questão da sua relação com a Sociedade Goiana de Nefrologia e também com a Unimed, né? Eu acho que aqui a gente está falando para jovens, perspectivas de futuro, e o tanto que é importante nesse grupo aqui. Tem a professora Fábia, que se dedica à docência, à pesquisa, cuida de uma parte mais de gestão, que é a central de transplante. A doutora Beatriz, no dia a dia, da assistência como responsável técnica de uma unidade de diálise que é extremamente importante, que é a Santa Casa, e, ao mesmo tempo, contribuindo na formação de novos nefrologistas, né? Então, e tem esse lado da parte associativa e da gestão em relação à Unimed. Claro. Primeiro, assim, eu não sabia que a Edna foi professora da Fábia. E a Beatriz. Eu achei essa história muito curiosa, sabe? Mas, como eu disse anteriormente, né, assim, eu sempre fui envolvido com política associativa, desde a faculdade. E no meu apartamento morava o presidente da comissão de formatura, o presidente do diretório acadêmico e da atlética. Então, a gente nasceu dessa maneira. Fui convidado para uma reunião, assim que cheguei em Goiânia. Lá na Associação Médica, como eu já disse, a gente não deixou a Sociedade Regional Goiás de Nefrologia morrer, envolvido com isso, reativando. Inclusive, uma vez nós candidatamos, quando eu era presidente, a sede de um congresso brasileiro de nefrologia. Foi contra Fortaleza, perdemos, claro, não temos praia, mas foi bom, gera uma projeção, né? Isso foi muito importante, junto com a HGG também, o Dia Mundial do Rim, né? Chegamos e foi reativado, foi uma experiência muito boa, com apoio da Nacional, apoio forte da Nacional, do Estado, da Prefeitura, do Estado, todo mundo nos apoiou. Estive na frente também no Conselho Fiscal da Unimed Goiânia, por 3 mandatos não consecutivos. E esse ano passado, tive a oportunidade de entrar no Conselho de Administração e promover um trabalho. Eu acho que é muito interessante a pluralidade dentro dessas comissões, dentro desses conselhos, dentro da diretoria, seja de especialidades, seja de diferentes experiências, porque a diversidade, né, traz qualidade. Assim, Com certeza. Não só de especialidades médicas, mas de idade também, de experiências que cada um carrega. Isso foi muito positivo, tem sido positivo até aqui. Nada é fácil, né? Não digo reativar, mas não deixar a SBN Regional Goiás morrer é trabalhoso. Tá numa gestão é trabalhoso. Eu tive experiência também no Hospital de Campanha ao Covid do Estado, que foi uma experiência marcante na minha vida, Eram quase 200 médicos, supervisionando quase 200 médicos. De lá, a transição para o nefrologista adulto, coordenando o hospital ajudando na coordenação no hospital de crianças, estadual da criança e do adolescente. Então, essa experiência de gestão também é muito importante, foi muito importante na minha vida. E estamos aí para o que deve para as mudanças, do jeito que tiver, a gente está junto. Bom, então, quando a gente sai de Goiânia, né, que a Fábia saiu para fazer o doutorado na USP, como que você se sentiu e como você voltou depois dessa experiência na USP, Fábia? Na verdade, eu tive um contato inicial quando eu estava na residência de nefrologia, né, no HC, e a gente não tinha transplante renal, vamos dizer assim, um serviço montado, vamos dizer assim. E aí você conseguiu para mim, eu fiz um estágio de acho que 2 meses
se não me engano, na USP, né, no HC, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E eu fiquei encantada. Encantada, primeiro, porque tinha tudo que eu tinha visto aqui durante a residência, eu vi lá, né, vamos dizer assim, com maior número, né, maior experiência, e eu achava interessante porque assim, a parte do transplante era geralmente de manhã. E eu falava assim, gente, o que é que eu vou fazer à tarde, né? E aí eu fui para as diversas partes da nefrologia, né? Que seriam as glomerulopatias, né? Ambulatórios, a terapia intensiva, a IRA. Então, assim, eu adorei a IRA, né? Tanto é que eu fiz meu mestrado, meu doutorado em IRA. E foi uma experiência excelente, porque eu via professores, né, de livros que eu estudava na minha frente, né? E percebi que o nefrologista realmente é gente boa, porque eles abriram as portas, né? Ainda o doutor Emil Sabaga era vivo. E ele chegou para mim e falou assim, minha filha, você é de Goiás, lá só tem índio. O que você foi fazer lá? Por que você não fica por aqui, né? E aí eu falava para ele assim, não, mas Goiás tem mais do que índio, né? Tem muito profissional, principalmente pessoas de coração muito bom. E eu vou levar o senhor lá um dia, né? Aí eu falei, ele leu sobre Goiás uma vez e me perguntou numa das reuniões que a gente teve, ele falou assim, olha, eu fiquei sabendo que Goiás tem um doce de abóbora ou doce de banana, muito bom. Então, você traz esse doce para mim. Aí, na verdade, eu levei um doce, aquele de caixinha, eu não lembro... Marmelo, isso. De marmelo. E aí, ele adorou, né? Aí, eu falei para ele assim, ó, na próxima eu vou trazer um piqui. Então, foi muito interessante, porque, assim, eu achei que eu ia ser, né, vamos dizer assim, esquecida, né? Num hall de um monte de estudante, de residente e de profissionais, e eles são fantásticos, né? Assim, toma café com você como se você fosse parente, amigo de muitos anos, né? Então, agradeço muito o doutor Emil Sabaga por isso, doutor Luiz Estevam. E lá também eu conheci o doutor Emanuel Burgman, né, que foi o meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado. A primeira reunião que nós tivemos, só para vocês terem uma noção de empatia, né, foi na casa dele, né? Então, assim, ele me chamou para jantar junto com a família dele. E depois do jantar, a gente foi conversar sobre o que a gente ia fazer no trabalho. Então, esse estágio que eu fiz lá, né, na USP, me abriu portas, né? E aí, quando eu fui realmente atrás da minha pós-graduação, que eu queria fazer, procurei essas pessoas, né, que eu tinha conhecido empaticamente, e que foi excelente para mim, porque depois eu passei 2 anos, né, como o meu trabalho eu coletava aqui em Goiás, eu ia e voltava, mas eu fiquei 2 anos morando em São Paulo, né, e fiquei 2 anos indo e voltando, né, e foi excelente para mim, porque assim, era um sonho que eu tinha de fazer doutorado em São Paulo. A doutora Edna já tinha feito o doutorado dela, e eu falei, agora vou junto. Minha vez. Vou atrás de fazer a mesma coisa. Então, assim, adorei. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida profissional e até pessoal. E voltei para Goiânia para trazer as coisas, né? Vamos dizer assim, tudo que eu tinha aprendido, não só de clínica médica, nefrologia, transplantes, etc., para Goiânia, né? Eu tive uma oportunidade de ficar lá, mas já estava na minha cabeça que eu ia fazer e voltar para Goiânia, porque minha família toda mora aqui, né? Então,
eu não queria ficar longe também mais tempo, né, fora da família. E isso me trouxe também a abertura dentro da universidade, né, da Pontifícia Universidade Católica, porque aí eu já voltei com o doutorado, né, e agora não, já tem tempo que eu já me tornei professora adjunta, né, do curso da universidade. Então, foi excelente, assim, não tenho o que queixar, né? Eles são excelentes, abrem portas, igual o nosso goiano também. E eu achava que isso desfez da minha cabeça, porque eu achava que era, sabe, aquele pessoal, nossa, eu tenho até medo de falar bom dia para eles, né? E eu saí de lá com amizades. Até hoje tenho várias amizades que quando eram residentes também, hoje são, logicamente, profissionais igual a mim, mas ainda converso com o pessoal de São Paulo, né? Quando eu vou lá, sempre o pessoal fala, e aí, como é que estão os índios? Eu falei, Então, assim, Goiás cresceu muito, né? Assim, não só na nefrologia, mas na medicina em si. E eu acho que são essas pessoas importantes na história, né, da nefrologia, que sempre tem alguém que tem alguma coisa a dizer sobre um pedacinho do tijolinho que você colocou lá na história da nefro. E eu sou muito... eu tenho muita honra, sou muito grata, né, ao que eu represento hoje para a nefrologia, né? Fico muito... Porque sempre a nefrologia é árdua, né? A gente tem que saber também saber diminuir um pouco para a gente poder respirar também, né? Muito bom. E eu acho que, assim, a nefrologia não tem médico ruim, né? Beatriz, você falou assim, acho que não, porque... E nem preguiçoso, né? Isso, o nefrologista, ele está sempre disposto. Quem escolhe a nefrologia, ele já tem aquele perfil, Já né, sabe. de dedicação, de resiliência, né? Eu acho que dificilmente a gente acha um nefro ruim. Mas é verdade. Eu acho que a formação, né, de quem busca já é diferenciada. E só pontuando, né, que o trabalho da Fábia foi publicado no Kidney e ela utilizou os dados do HGG, né, que foi de acidente ofídico. Então, realmente é uma referência... Do HDT, isso. Do HDT. É uma referência para a gente ter essa publicação numa revista tão importante. Então, Beatriz, para finalizar a nossa terceira rodada, se tiver alguma outra coisa que você queira comentar, se não, dar uma mensagem final para os novos nefrologistas. Não, eu só digo para os nefrologistas que é uma especialidade, né, muito complexa, mas como a doutora Fábia falou, nós podemos trabalhar em várias frentes, na diálise, no agudos, no hospital, e acaba tendo assim espaço para todo mundo aqui em Goiânia, né? O Goiânia, o interior, eu acho que basta ter uma boa formação, disposição, que o mercado está aí, né? Eu vejo pelos meninos que saem lá da residência, eles já começam a dar plantão no último ano, animados, e assim, e aí a gente indica para os colegas, né, das clínicas, aí eles ligam e falam, olha, Bia, seu residente é muito bom, os meninos são ótimos. Então, assim, hoje a formação eu acho que não fica a desejar, não, doutor, os meninos são muito bons. Que bom, né? Contribuindo com essa formação. É. E não tenha medo de fazer nefro, né? Tem espaço para todo mundo. Não tenha medo, tenha disposição, né? E você, Luciano, que reflexão você faz e que recado você dá para os novos nefrologistas? Olha, eu gostei da frase da doutora Fábia, né? Essa construção desse tijolinho, me sinto parte de um tijolinho. E a oportunidade está aí, não só na capital, como no interior. Gente, não tinha hemodiálise no interior como tem hoje. Temos dobrar os números de municípios que têm clínicas de diálise, serviços de diálise. E não é só serviço de diálise para fazer hemodiálise, onde você tem um ambulatório que funciona, onde dá um suporte, terapia intensiva. Então, assim, o mercado está aí, existe a dificuldade financeira, que a gente tem que falar disso também, dificuldade financeira, a gente depende muito do sistema único de saúde, depende do gestor local, mas é legal, vale a pena e tem seus louros. E você, Fábia, qual é a mensagem que você dá para os seus alunos que querem fazer nefrologia? Eu gostaria de passar uma mensagem para os meus alunos também da graduação, né? Convivo com eles dia a dia, então, assim, a gente está
Eu sempre falo assim, quem é que vai bater a cabeça, né, em algum lugar para poder escolher a nefrologia, né? Mas eu tenho formado alguns grandes nefrologistas que foram meus alunos no curso de medicina, né? E depois fizeram nefrologia. Então, a gente está sendo um exemplo. Mas a mensagem que eu gostaria de passar é que a nefrologia é muito gratificante, né? Por esses vários pontos que a gente pode trabalhar. Mas a gente está enfrentando, né, como docente, a doutora Edna deve saber disso também e viver isso, a docência está colocada em xeque, né, vamos dizer assim, com a tecnologia, né, com a nossa inteligência artificial, e que os alunos têm achado que isso é a solução de todos os problemas, né? Então, gostaria de deixar uma mensagem no sentido assim de que a inteligência artificial ela veio como uma tecnologia nova, excelente, mas ela não deixa de ser um instrumento, né? E eu que tenho que saber usar esse instrumento. E eles acham que ele veio substituir alguma coisa. E eu falo, né, como escritora de livros com o professor Selmo, de semiologia, de que o médico, a inteligência artificial, a IA, não vai substituir o nosso bom senso, o nosso conhecimento, o nosso raciocínio clínico, a nossa empatia pelo paciente, a nossa compaixão por ele. E que eu trato um indivíduo, eu não trato um conjunto de pacientes, um grupo de pacientes. Eu cuido, né, e trato um paciente individualmente, né, com todas as suas características individuais. E aí é que entra o ser humano, né? A IA te ajuda, mas ela não substitui o nosso exame clínico, né, como diria o professor Selmo Celeno Porto. Obrigada. E aproveitando, então, nós vamos ter o segundo Nefro Centro-Oeste em Goiânia e vai ser o professor Selmo, né, que vai fazer o fechamento do congresso falando da IA e do exame clínico, né? Então, mais um momento de aprendizado e da gente estar junto, o segundo Nefro Centro-Oeste. E ele teve a nona edição, né, da semiologia médica, foi agora, recente, né? Sim. Em setembro. Então, provavelmente, ele vai falar dessa atualização da semiologia médica também, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês nesse podcast Raízes da Nefro, que conta a história da nefrologia em Goiás. Que a gente continue com essa parceria e juntos fazendo uma nefrologia cada vez mais forte.